Olá, você acompanha a partir de agora no programa Entrevista a participação do engenheiro civil Joel Krieger, ele que é presidente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e do engenheiro agrônomo Francisco Almeida, ele que é presidente do CREA Goiás, que está aqui com a gente. Ambos irão discutir alguns aspectos do setor de engenharia aqui no estado de Goiás e no Brasil. Obrigada aqui pela participação de ambos. E eu gostaria de iniciar falando sobre as principais discussões atuais no que se refere ao setor de engenharia. Nós passamos recentemente por um problema com a greve dos motoristas de caminhões que pararam o Brasil. Qual a observação de ambos? Eu gostaria até de iniciar agora falando com o presidente do CONFEA, com relação a essa questão de dependência brasileira sobre a malha rodoviária. Nós temos no Brasil uma dependência muito forte do setor rodoviário. E isso, no entendimento técnico, é inadequada. Nós precisaríamos ter a utilização mais intensa, tanto da ferrovia como da hidrovia. Nós já tivemos no passado uma utilização mais intensa da ferrovia, mas ao longo das últimas décadas nós fomos perdendo esse espaço e hoje os países com grande extensão territorial, como o Brasil, têm um uso muito forte da ferrovia e da hidrovia. E nós, infelizmente, temos essa dependência da rodovia. E ficou evidente agora nesse momento aí da greve, quando praticamente paralisou o país. Essa discussão tem sido bastante acirrada, né? Principalmente nas últimas semanas, presidente. Como é que o senhor vê esse andamento, principalmente aqui no estado de Goiás, como ocorreu toda essa movimentação e com relação ao que o presidente do CONFEA disse, dessa dependência do setor rodoviário? Bem, todo monopólio é ruim. E, como disse muito bem o presidente do CONFEA, o Dr. Joel, na década de 30 nós tínhamos uma malha muito boa, talvez uma das melhores malhas que tinha do Brasil ou do mundo. O mundo cresceu na ferrovia, inclusive na questão de transporte, que até transporte de passageiros. Se você for na Europa hoje, você viaja mais de trem do que avião. O Brasil foi o inverso, colocou os governos investindo, o governo militar investiu nesse modal de transporte de caminhão, né? E foi investindo. O último governo da Dilma aí renovou 70% da frota, foi renovada com o dinheiro do BNDES, e esqueceram, né, da questão da ferrovia. Grande exemplo, nós temos a Norte-Sul, que passa aqui de Anápolis, né? E construíram a Norte-Sul sem entreposto. Como é que funciona uma ferrovia sem entreposto? Então, é preocupante, as engenharias estão preocupadas, estamos discutindo aqui no Colégio de Presidente, né? Porque a engenharia tem de estar participando efetivamente. O Conselho Federal, através do presidente Joel, nós estamos trabalhando, estamos fazendo com que o CONFEA e os CRES participem mais efetivamente dessas áreas da engenharia, e nós entendemos de engenharia, então deve ser discutido também entre os engenheiros. E toda essa discussão dessa reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA-CREA, ocorrendo em Goiânia, como é que tem sido esse encaminhamento das discussões, não só nessa área também de transporte, que seria, né, toda essa reengenharia do transporte brasileiro, mas também tem uma discussão ligada à questão da privatização da Eletrobras? Perfeito. Nós temos uma preocupação muito grande com áreas estratégicas do Brasil. E a área de energia é uma das áreas estratégicas para o desenvolvimento, para a soberania nacional. Nós entendemos que o setor energético e a água, que está relacionada diretamente com o setor energético no Brasil, pela forma como nós utilizamos a nossa matriz energética, precisa ter o controle brasileiro e o controle do Estado para facilitar o desenvolvimento nacional. Então, nesse sentido, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia tomou uma decisão de maneira unânime do seu plenário, contrário à privatização do sistema Eletrobras e em defesa da soberania nacional e de que o setor elétrico, bem como o controle dos rios, a questão da água, fique no controle do governo brasileiro. Apenas para exemplificar,
países que são extremamente liberais, como os Estados Unidos, o controle das suas usinas é feito pelo exército americano, porque eles consideram estratégico para a segurança nacional a questão da energia e a questão da água. Então nós não podemos abrir mão, né, desse controle efetivo, né, que é de segurança para o desenvolvimento nacional. É uma empresa valiosa para toda a população brasileira. Qual é a visão do senhor com relação também a todo esse impacto que teria aí a privatização que o governo federal está encaminhando? Hoje nós não sabemos o valor da Eletrobras, é imensurável esse valor, não tem como saber. Mas discutem hoje no Brasil a ineficiência do Estado de gestão. A gestão, por que dá certo gestão de empresa no exterior? Os chineses estão comprando, as empresas estatais da China estão comprando as nossas ferrovias, comprando tudo que lá é gestão, existe gestor. O que está faltando pode ser indicação política, mas que indique um gestor que entenda de comércio. Então, o que está acontecendo? Se privatizar a Eletrobras, quem vai comprar vai ser o chinês. Vai ser uma estatal chinesa administrando, como diz o presidente Joel, uma empresa, a quarta empresa maior de geração do Brasil, e eles precisam de uma estatal. Será que nós não temos competência? Será que o Brasil não tem competência com os seus assessores, com os seus engenheiros, e de administrar estatal e dar lucro? E a segurança nacional? Vem o estatal e fala assim, não, desliga o relógio aí, você não pode. Na Constituição fala que você não pode interferir, aí vai ter que fazer intervenção, quer dizer, é importante, né, que esses pontos estratégicos estejam na nossa mão e nós não abrimos mão do controle estratégico. A engenharia tem de estar presente nisso e nós vamos conversar com nossos deputados para que nós possamos, né, ter a gestão, como diz o presidente Joel, das águas e a gestão da energia aqui no Brasil. E, de uma forma geral, o debate da reunião do Colégio de Presidentes, ele tem tomado que tipo de direcionamento? Nós temos as discussões estratégicas do interesse nacional, então 2 temas que nós já abordamos aqui, essa questão do transporte, né, da ferrovia, da rodovia, a questão da energia que nós falamos, mas outras questões que são de interesse direto da sociedade. Nós tivemos, por exemplo, uma discussão sobre normas técnicas, né? A questão da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a questão da normalização. Isso interessa a toda a sociedade, porque é a garantia de qualidade dos serviços, é a garantia de qualidade dos produtos, é garantia de que a população recebe serviços não só da engenharia, não só da agronomia, das geociências, mas de todas as áreas com qualidade. E o Sistema Confea-CREA é um dos mantenedores dessa Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e nós atuamos diretamente na discussão, né, da revisão das normas existentes e de colocação de novas normas. Então, temas dessa envergadura nós estamos fazendo o debate. Além de questões internas do próprio sistema profissional, mas daí são questões que interessam mais aos presidentes de CREA, o CONFEA, que é questão mais administrativa, gerencial, né, considerando que essa reunião, uma reunião bimestral que a gente faz, né, sempre num dos estados, né, uma reunião que dura 3 dias, mas a gente tem a maior parte da reunião nos grandes temas de interesse nacional estratégicos, né, da engenharia da agronomia, mas logicamente que também temos as nossas discussões internas e questões administrativas de rotina nossa de trabalho. Presidentes, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes conversando um pouco mais a respeito desse trabalho que vem sendo desenvolvido no CREA e pelo CONFEA também. Em instantes a gente volta. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Disque 100 de qualquer telefone ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um.
Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. De volta com o programa Entrevista, que hoje tem no estúdio o engenheiro civil Joel Krieger, presidente do Confea, e também o engenheiro agrônomo Francisco Almeida, ele que é presidente do CREA Goiás e também coordenador do Colégio de Presidentes do Sistema Confea, correto? Presidente, eu vou retornar agora neste bloco, iniciando com o senhor, porque nós falávamos com o Krieger no bloco anterior, ele citou sobre as normas técnicas, né? Por serviços melhores, né? Por serviços de qualidade, pelo esse primor em qualidade. Como é que a gente pode repassar aí para quem está nos assistindo com relação à discussão sobre a metodologia para fiscalização da engenharia em hospitais e clínicas? Hoje a ABNT, todas essas normas técnicas já estão utilizadas no mundo e o governo já está utilizando essas normas técnicas nas suas licitações, nos seus projetos. É obrigatório. Em relação aos hospitais, aqui em Goiás nós avançamos muito, instituímos a engenharia clínica, que era muito pequena, são poucos estados, poucos hospitais que só tinham os hospitais públicos. Hoje nós temos a presença de vários engenheiros clínicos ou engenheiros biomédicos presentes dentro do hospital. Infelizmente ou felizmente, o desenvolvimento do Brasil depende da engenharia. Quando você entra numa sala de UTI ou quando você vai fazer uma operação, toda aquela aparelhagem, aqui dentro, que iluminação, os computadores, os programas, tudo aquilo que está sendo desenvolvido pelo médico para facilitar, né, para evitar o corte através do sistema de computação, são desenvolvidos pelos engenheiros. Então, a engenharia é muito importante e diminuiu demais o custo e diminuiu também o tempo de recuperação dos pacientes. Então, esse desenvolvimento desses aparelhos, a presença do engenheiro dentro do hospital, graças a Deus ainda, alguns hospitais ainda não têm essa consciência, mas ele não é custo, ele é benefício para o hospital e é benefício para o cliente. Então, a presença... Que gera essa qualidade de atendimento. E aí a segurança, né? Quem tem um engenheiro clínico sabe que está numa mesa de operação, no Alberto Einstein, toda a operação complexa que vai ter lá, tem um engenheiro clínico sentado dentro da UTI, né, dentro do centro cirúrgico, atento para que qualquer problema ele possa resolver. Então, a engenharia, felizmente, ela está presente em vários contextos. Está presente em tudo, você acorda, tudo tem engenharia. Você vai descer o elevador, tem engenharia, você vai falar no celular, tem engenharia, você vai pegar o transporte, tem engenharia, você vai beber água, tem engenharia, ou seja, a construção é engenharia. Agora, é importante que a sociedade nos valorize essa importância da engenharia, né? Sim, o senhor falou muito bem com relação a essa valorização da categoria dos engenheiros. Como é que o senhor vê, presidente Krieger, essa ideia de valorização na esfera federal? Nós precisamos que a sociedade entenda, como bem colocado pelo presidente Francisco, a participação da engenharia nas 24 horas do dia de qualquer cidadão. No exemplo que nós estamos aqui da engenharia clínica, além do centro cirúrgico, dar um exemplo recente da evolução da tecnologia da engenharia. Nós tínhamos para fazer um exame, um cateterismo, ele era um tratamento invasivo. Você tinha que colocar uma câmera e teria que verificar se tinha algum problema na artéria. Hoje você faz uma angiotomografia e faz as fotografias sem ser invasivo. Então isso traz uma qualidade de vida e evita risco para as pessoas, né? Então nós temos no dia a dia, nos alimentos, por exemplo, o presidente Francisco, engenheiro agrônomo, a segurança alimentar, a qualidade dos alimentos, a importância que chegue com qualidade. Falamos há pouco sobre a greve dos caminhoneiros, e aí não chegavam os alimentos
alimentos, não chegava as verduras frescas. Isso é fundamental que a engenharia, que a agronomia, que as geociências esteja envolvida. E dentro dessa linha, o sistema Confea, CREA Mútua, né, os 27 presidentes de CREA, o presidente do Conselho Federal, estão preocupados de levar essa imagem positiva para a sociedade, essa boa imagem, e da importância de termos profissionais atuando em todas as áreas para garantir essa segurança, essa qualidade de vida e essas questões de saúde pública que estão envolvidas. Também assuntos debatidos durante as várias reuniões que ocorrem entre os presidentes de conselhos. Perfeito, isso ocorre regularmente nas nossas reuniões, e nessa reunião que está ocorrendo aqui em Goiânia, esses temas são recorrentes, né? Então, quando a gente faz uma discussão de norma técnica, é uma preocupação nossa, por exemplo, de garantir, né, esse benefício para a sociedade, né? Porque as nossas profissões, como já diz o artigo 1º da nossa lei que regulamenta a profissão, a Lei 5.194, ela diz que as nossas profissões são de interesse social e humano. E é isso que a gente procura atender, garantir que a sociedade seja beneficiada com o trabalho, com a tecnologia dos engenheiros agrônomos, dos geógrafos, né, no dia a dia aí da sociedade. Ok. Eu gostaria de iniciar agora um outro assunto com relação à lei de licitação, que é uma discussão também que vocês sempre colocam para poder verificar essas questões de licitação e acompanhamento empresarial. Como é que o senhor vê, Joel Krieger, toda essa discussão que gera com relação às alterações nessa lei de licitação, visto que já tem um bom tempo que ela está aí em andamento? Perfeito. Nós temos hoje uma lei de licitações em vigor, ela precisa ser modernizada, né? Nós não temos condições hoje de fazer licitações de maneira adequada com a legislação vigente, porque ela já está, de certa forma, em alguns itens ultrapassada ou superada. É importante que a gente tenha alguns conceitos. O que a gente deseja com uma lei de licitações? Nós estamos procurando não o melhor para a administração pública, nós estamos procurando o melhor para a sociedade. Nós precisamos atender aquele binômio que nós contratamos uma obra com o menor preço possível, né, mas com qualidade. Então tem que ser um preço justo para os dois lados, para que a sociedade, quando contrata um produto através da administração pública, tenha um preço justo, e aquele fornecedor, que é da iniciativa privada, ele também tem um preço justo por aquilo que ele está fornecendo e executando. No caso da engenharia, né, são as obras públicas, de maneira geral, que nós vemos no dia a dia. Então, quando a gente deseja contratar uma obra pública, a gente deseja obter aquilo que é melhor para a sociedade. Então, ter uma obra de qualidade, entregue num prazo e com preço justo, né, do que a sociedade paga, através da prefeitura, através do governo do estado, através da União, e a empresa que executa, ela também tem que receber um preço justo, uma remuneração adequada. Então essa é a preocupação, o pano de fundo da discussão dessa nova lei de licitações, que a gente deseja que seja efetivamente modernizada, né? Então, dentro desse contexto, a gente está participando diretamente das discussões no Congresso Nacional. O presidente Francisco tem ido regularmente conosco no Congresso Nacional, nas audiências públicas, levando subsídios para que realmente a gente possa ter detalhamentos técnicos da lei, né, que possam levar a essa situação de obter o melhor para a sociedade, que é o objetivo maior da lei de licitação. Presidente Francisco, como Krieger bem colocou, o senhor tem acompanhado. O que o senhor tem visto aí que pode vir para melhorar em termos dessas alterações, dessas mudanças aí na lei de licitação? Nós precisamos destravar o Brasil. Isso aí é uma clemência dos prefeitos, né, dos governadores, todos reclamam que o Brasil não anda por causa dessa lei de licitação. Na época da Copa, fizeram os pendulicários, que não adiantou nada. Ou seja, o Brasil tem de acordar, o Brasil não pode mais ficar derrapando. Eu vou dar um exemplo para você, nós temos engenheiros suficientes no Brasil. Aqui em Goiás, há 10 anos atrás, nós tínhamos 6 escolas de engenharia. Hoje nós temos 41 escolas de engenharia. Então nós temos mão de obra capacitada, e precisamos colocar essa turma para fazer as realizações. E precisamos destravar, o Congresso tem de acordar, o Congresso tem a ver que o Brasil está parando. Essa lei tem mais de 20 anos.
E não dá mais para você trabalhar em obra pública. Ontem eu estava reunido com os prefeitos lá no nosso escritório, eles reclamam, presidente, não dá mais para você administrar uma prefeitura com essa lei totalmente defasada. 8 mil há 10 a 20 anos atrás, o que valia? Era muito dinheiro. O que vale 8 mil hoje? Numa prefeitura que arrecada milhões, que você não pode comprar acima disso, só se fazer licitação. Demora uns 6 meses para comprar acima de 8 mil reais. Aí o custo do Brasil, o custo da obra que fica nisso, olha o custo disso. Por isso que as obras do Brasil estão cada dia mais caras. O controle externo de cima olhando, porque o controle externo tem de cumprir a lei, não é verdade? O TCU, a CGU, e cumprindo a lei, e estrava tudo. Precisamos, junto com os nossos deputados, a pressão também aqui da Assembleia, junto com os deputados federais, para fazer que nós possamos destravar o Brasil. Uma pressão conjunta de deputados estaduais junto aos federais. Não, Fernanda, condição sine qua non para o próximo governo que vai vir, seja estadual, seja o governo federal, que essa lei seja implantada. Aí sim o Brasil, em obras públicas, vai começar a melhorar e diminuir o custo sensivelmente. E essa conversa entre os conselhos, tanto federal quanto o local aqui de Goiás, tem sido próxima aí entre os deputados estaduais? Sim, também? Como disse o presidente Joelto, como nós temos as atividades particulares, de 15 em 15 dias, nós estamos 3 dias lá no Congresso. Não só esses assuntos mais amplos, mas outros assuntos que interferem mesmo no desenvolvimento do país. Nós temos que estar participando. Eles são os nossos representantes, nós somos os técnicos. Então, a nossa presença como técnico, avaliando isso, aí sim, se o Brasil olhasse para o lado técnico um pouquinho, não estava fundado como está hoje. O nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das considerações finais, lembrando que eu gostaria de destacar aqui a expectativa e os desafios para o setor, essa área tecnológica aí, que possa oferecer o melhor aqui para a sociedade brasileira, presidente Krieger. Nós temos uma visão de futuro bastante otimista. De um lado, nós temos necessidades da sociedade brasileira que envolve diretamente a engenharia. Então, se nós olharmos para as nossas cidades, por exemplo, as necessidades de mobilidade urbana, de habitação, de saneamento, são áreas todas a serem trabalhadas, a serem utilizadas pela engenharia. Na área da agronomia, por exemplo, a questão da produção, do agronegócio, da agricultura familiar, também são áreas imensas a serem trabalhadas. Então, nós temos uma expectativa muito otimista. Agora, logicamente que nós precisamos, como o presidente Francisco colocou, tratarmos de algumas questões de destravar o desenvolvimento do Brasil. Então, a lei de licitações é uma delas, a questão de financiamentos, a questão de segurança jurídica. Então, a gente tem uma expectativa muito grande nesse ano, que nós estamos num ano importante, no ano eleitoral, de eleições nacionais, de que a gente possa superar essas dificuldades econômicas e políticas que nós estamos vivendo nesse momento e que a gente possa começar em breve um ciclo muito virtuoso de crescimento, de desenvolvimento nacional. E com certeza a engenharia, a agronomia, as geociências vai estar à disposição do Brasil, sempre em pé e à ordem, para poder fazer o melhor para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. Presidente Francisco. Eu queria agradecer essa oportunidade na TV Assembleia, que é ouvida aí em todo o estado de Goiás, e dizer que nós estamos prontos. Como presidente Joel, eu sou otimista, precisamos estar presente. Nós não podemos, as pessoas sempre criticaram o nosso sistema porque sempre a OAB estava na frente. Não, agora nós estamos na frente, com essa nova gestão do presidente Joel Krieger, e gostaria de ser parceiro aqui da Assembleia. Sempre estamos presentes aqui nas discussões, alguns debates aqui na Assembleia, alguns deputados, alguns projetos, nós estamos também presentes em alguns projetos aqui e acredito no futuro do Brasil. Acreditamos no futuro do Brasil, nós vamos ter eleição agora e cabe a nós mudar o rumo. E nós estamos aptos, estamos querendo que o Brasil mude e nós estamos a toda disposição. Contando aí com toda essa disposição do pessoal do CONFEA e do CREA, muitíssimo obrigada aqui hoje pela participação dos presidentes. Falamos aqui hoje sobre o cenário da engenharia em Goiás e no Brasil. O programa Entrevista fica por aqui. Até a próxima.